E aí, bom dia! Bem-vindos ao Papo de Bola, 8 da manhã, mais 44 minutos. Estamos ao vivo aqui na Rede TV para falar de esporte com você nesta sexta-feira em que o mundo do esporte está absolutamente abalado e apavorado com o coronavírus que está parando campeonatos pelo mundo inteiro. Esse é um dos principais assuntos de hoje do Papo de Bola. Daqui a pouco nós vamos à Inglaterra. A Premier League inglesa acabou de anunciar a suspensão temporária de todas as suas competições, em todas as suas divisões e também os campeonatos da Federação Inglesa, a Copa da Inglaterra, por exemplo, até o dia 4 de abril. Nós vamos falar para lá daqui a pouquinho para conversar com o Renato Senise. A Alemanha com o portão fechado, quase todas as grandes ligas europeias encerrando atividades, pelo menos por enquanto, por causa do coronavírus. A mesma coisa acontece no Paraguai com o torneio de portões fechados no seu campeonato nacional, os jogos de portões fechados. A Luciana Tadeu está lá, vai trazer informações sobre a Conmebol, que tem sede no Paraguai e também paralisou algumas das suas competições, pelo menos por enquanto. E claro, vai trazer também a Luciana informações sobre Ronaldinho Gaúcho. Bom dia, André Lucena. Que tenso, hein? Muito tenso, né, Marcelo? Bom dia para você, para o Fernando Fontana, para todo mundo que está aí conosco. Vamos ver como vai continuar essa história até aqui nas competições brasileiras também. A gente vai falar sobre o Grenal de ontem, o primeiro Grenal na história da Libertadores, que acabou sem gols, mas com muita pancadaria, 8 expulsões, muitas polêmicas. E amanhã tem clássico no Paulistão, sem Libertadores por causa do coronavírus. Na semana seguinte, São Paulo e Santos devem colocar os seus times principais. Vamos falar muito desse Grenal vergonhoso aí de ontem. Fernando Fontana, tudo bem, Fefão? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos do Papo de Bola. Tem muita coisa quente hoje no programa, inclusive informações do futebol turco. Daqui a pouquinho você vai ver como que eles vão, a partir de agora, fazer e organizar as partidas por causa do coronavírus. O Corinthians faz um jogo importantíssimo no domingo contra o Ituano. Será que o Pedrinho volta? Daqui a pouquinho você vai saber aqui no Papo de Bola. Saberemos já já. Como é que a turma participa aqui, André? A galera participa usando a hashtag Papo de Bola no nosso Twitter. Manda sua mensagem também no nosso número de WhatsApp aqui embaixo, com o seu time de coração, com a sua cidade e com o seu estado. Participa com a gente. O Flamengo ganhando tudo em campo, mas fora de campo também. A pandemia do coronavírus chegou à Gávea e chegou a um cartola da Gávea. O vice-presidente de embaixadas e consulados do Flamengo, Maurício Gomes de Barros, está internado em Brasília. Ele só está aguardando a comprovação dos exames, para confirmar o diagnóstico da infecção pelo coronavírus. Vale ressaltar que ele não tem contato com o time do Flamengo. Ele foi para a Europa na semana passada com o presidente, o Rodolfo Landim, e por isso deve ter contraído isso lá. E agora vai ter que ficar também em quarentena, rapaz. Que momento, hein, Fefão? Pois é, exatamente. Inclusive, ele está esperando a terceira prova, né? Porque deu positivo, aí a contraprova deu inconclusivo e agora ele está esperando o resultado do terceiro exame que ele fez, mas provavelmente deve estar mesmo. Ele esteve no Real Madrid recentemente com o presidente Rodolfo Landim e pode ter contraído o coronavírus lá, né? Até porque o Real Madrid está fechado, né? Por causa do jogador de basquete, enfim, você deu a informação ontem. Então, realmente já chegou aqui no Brasil e nos clubes brasileiros. Com o futebol tudo bem, o grupo inclusive ontem foi ao Maracanãzinho para acompanhar a vitória do Flamengo no finalzinho contra o Instituto de Córdoba pela Basketball Champions League das Américas. O Flamengo está na final. Vamos lá para a Inglaterra falar um pouco mais sobre o coronavírus que está paralisando todo o futebol e o esporte no mundo inteiro. Estava faltando a Premier League, que ontem chegou a anunciar que o campeonato seguiria normalmente com portões abertos, até que o Arteta foi anunciado como também um dos contaminados pelo vírus. Hudson-Odoi também do Chelsea, aí não teve jeito. Agora cedinho, um pouquinho antes do programa, a Premier League anunciou também a suspensão. Vamos lá para a Terra da Rainha. Renato Senise está lá acompanhando tudo de perto. Senise, boa tarde para você por aí. Faltava a Premier League, agora não falta mais. Boa tarde para mim aqui, bom dia para você, Marcelo, André, Fefon. Pois é, recapitulando, depois do nosso programa de ontem, muita coisa mudou, né? Como já previsto. O Campeonato Francês, que ia ter rodadas com o portão fechado, também foi cancelado sem data para voltar. Campeonato Português cancelado sem data para voltar. Campeonato Espanhol adiado por pelo menos 2 semanas. Faltava, como você disse, a Premier League. E aí, o dia de ontem foi intenso aqui na Inglaterra. O Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, soltou um comunicado falando sobre os perigos do coronavírus, mas dizendo que, por enquanto, nenhum evento esportivo precisava ser cancelado ou adiado.
Depois disso, por volta das 10 da noite, aqui da Inglaterra, a Premier League soltou um comunicado falando que a rodada aconteceria normalmente no fim de semana, com portões abertos. Só que cerca de 20 minutos depois, o Arsenal informou que o Arteta, o técnico da equipe, estava com coronavírus e que, portanto, todo o time estava em isolamento. Aí a Premier League, meia hora depois do comunicado informando que a rodada continuaria normalmente, meia hora depois, a Premier League informou que hoje de manhã aconteceria uma reunião de emergência. Todo mundo amanheceu hoje com o Chelsea informando que o Callum Hudson-Odoi, atacante de 19 anos, estava com coronavírus também. O Everton informando que um jogador está com todos os sintomas de coronavírus e todo o elenco estava em isolamento. O Watford informando que também tinha jogadores com sintomas. E aí a Premier League finalmente resolveu adiar o campeonato, as próximas rodadas, pelo menos até o dia 3 de abril. Agora falta a Bundesliga, o campeonato alemão. Por enquanto, rodada nesse fim de semana confirmada com portões fechados. E depois disso, uma paralisação de pelo menos 2 semanas, mas já existe a pressão, é lógico, para que nem a rodada desse fim de semana aconteça. A Champions League e Europa League também, que tiveram jogos nessa semana, também os jogos da próxima semana já foram adiados sem data para acontecer. Ou seja, a gente tem, se você for olhar o continente, eu estou imaginando o mapa da Europa aqui na minha cabeça. A Inglaterra parou, portão fechado na Alemanha. Lá na Escandinávia a gente não sabe, não vi nenhuma divulgação, mas a França parada, a Espanha parada, Portugal parado, a Bélgica também, a Holanda também parou, a Grécia também parou, praticamente toda a Europa parada no seu futebol. Né? Portões fechados. Turquia, só Turquia e Alemanha com bola rolando no final de semana. Rolando, né? Exatamente. Não, complicado mesmo. E eu queria saber do Sinise uma coisa. O Nuno Espírito Santo, né, que é o técnico do Wolverhampton, deu uma declaração super polêmica, antes até da Premier League ser paralisada, porque ele ia jogar pela Liga Europa, chegou a dizer que enquanto pessoas estão morrendo, a gente está aqui jogando, não faz o menor sentido. Como que essa declaração pegou aí na Inglaterra, Senisi? A verdade é que a declaração pegou muito bem, porque todo mundo concordava com o Nuno Espírito Santo. Como você disse, ele falou, enquanto tem pessoas morrendo, nós estamos aqui jogando futebol. O técnico do Watford, o Nigel Pearson, também criticou muito. Ele falou que até o Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, foi muito infeliz no pronunciamento dele, que o caso era muito mais sério do que as pessoas estavam tratando. Então, já era assim, 90% da população aqui na Inglaterra já não entendia como a Premier League podia estar demorando tanto para tomar alguma atitude. Alguns técnicos se pronunciaram a respeito, o Guardiola também já tinha falado, a gente colocou ontem que preferia parar de jogar do que jogar sem público. Então, a verdade é que a comunidade inteira do futebol, jogadores, técnicos, eram contra a continuidade da competição. E aí o Espírito Santo falou isso, o Nigel Pearson falou isso também. Então, finalmente a Premier League adotando as medidas que todos os jogadores e todos os treinadores esperavam. E a gente vale lembrar, não adianta mais jogar só com o portão fechado, né? São jogadores que estão com coronavírus, são técnicos que já estão com coronavírus. Então, como jogar? Como impedir o contato de jogadores de outras equipes com esses jogadores que conviveram com os atletas e técnicos com coronavírus? Então, não tem como continuar. E aí, finalmente, a Premier League, nessa manhã, tomou essa atitude. Pois é, e os outros esportes também bastante afetados, André. O pré-olímpico da FIBA de basquete masculino, com participação do Brasil, por enquanto está sob dúvida se vai acontecer ou não. A FIBA suspendeu todos os seus campeonatos, Federação Internacional de Basquetebol, e tem pré-olímpico em junho, para definição dos últimos classificados, com a seleção brasileira credenciada para participar. O pré-olímpico de polo aquático, o Brasil já estava na Espanha, a seleção brasileira masculina, para disputar a competição que aconteceria na próxima, daqui a 10 dias aproximadamente lá na Espanha, já está se preparando para tentar voltar ao Brasil. Ontem, um representante do Comitê Olímpico Brasileiro falou à TV Bandeirantes que o COI já começa a pensar em adiar, porque é o seguinte, o ciclo desse, pelo menos olhando para a China, que já está começando a controlar a situação, graças a Deus, né? Parece que esse ciclo aí é de 4 meses. Se for isso mesmo, né, de contágio, todo mundo pegando o vírus e passando por esse processo e acabando ganhando resistência também, você tem, nós estamos em março, abril, maio, junho, julho. São 4 meses, daria tempo para você fazer, de repente, atrasa uma semana, faz os Jogos Olímpicos em agosto e tudo bem. No futebol a coisa é diferente, porque tem eliminatória, porque tem Eurocopa, porque tem um monte de... Copa América foi cancelada, aparentemente, não sei se eu vi já um comunicado oficial, mas essa é a conversa, que a Copa América não vai acontecer esse ano mais.
porque não tem data. Exato, isso é muito complicado, né? E a minha pergunta para o Senise é com relação aos clubes, né? Eles já estão se manifestando, Senise, se os jogadores têm que ficar em casa mesmo, quando eles voltam a treinar, porque acho que essa é a grande dúvida, tanto os clubes ingleses como os europeus, com esses anúncios das confederações de que não vão acontecer competições, os jogadores vão fazer o quê? Vão ficar em casa, vão treinar? Como é que vai ser? Semanas de muito videogame, de muito seriado. Né, verdade, com certeza. E eu queria saber também do Senise, o Brendan Rodgers, né, que é o técnico do Leicester, chegou a dizer ontem que achava que alguns jogadores estavam com coronavírus da equipe. Isso foi confirmado? Tem algum jogador que realmente está ou isso ainda vai se confirmar? E também eu queria que você falasse um pouquinho da janela de transferência, porque se o campeonato parar e tiver que se alongar, como é que vai ficar essa janela de transferências? Quer dizer, os clubes vão poder negociar com o campeonato em andamento? Alguém fala sobre isso aí na Europa? Não, ainda não foi não foram confirmados os casos dos jogadores do Leicester, os testes estão sendo feitos, e quanto ao mercado de transferência, realmente o que já se prevê é uma bagunça, não só com os times contratando, mas tem jogador com contrato se encerrando no final da temporada, e agora o final da temporada vai ser adiado. Como vai funcionar com esses jogadores? Tem jogadores que estão num time que já estão contratados por outros times. Como que vai funcionar com esses jogadores? Então agora começa a ser feita essa discussão. E a verdade é que como isso não teve precedentes ainda no futebol europeu, no futebol mundial, nunca uma temporada teve que ser adiada dessa maneira, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então a gente está falando que o caos está instalado essa semana no futebol europeu, mas esse caos deve continuar por algum tempo, até os campeonatos voltarem e até se definir o que fazer. Com esses jogadores que têm contratos se encerrando no final da temporada, eles continuam no time ou eles já estão liberados? Então, ainda tem muita água para rolar, a confusão ainda vai durar um bom tempo. E é só uma parte da confusão, porque isso está mexendo com a vida do mundo inteiro e não é força de expressão, não. Valeu, Renatão, um abraço para você e até a próxima. Um abraço para vocês, meus amigos. Até a próxima. Bom dia para vocês. Continuar no assunto, agora direto na América do Sul, falando um pouco mais também de coronavírus e também da repercussão do caso Ronaldinho Gaúcho. Vamos até Assunção, no Paraguai, ao vivo aqui no Papo de Bola, com a Luciana Tadeu, a Conmebol, que esperou, acabou cancelando também os seus jogos da Libertadores na próxima semana. Tudo bem, Luciana? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Exato, afetando o jogo de vários times brasileiros, né? Para a semana que vem, a data ainda vai ser redefinida do adiamento desses jogos. A verdade é que aqui na região existe muita preocupação pelo coronavírus. O Paraguai, inclusive, está paralisado, está em quarentena. Existem várias determinações para evitar a propagação. O país já tinha impedido os eventos esportivos com público, assim como a Argentina, e agora essa decisão aí da Conmebol que afeta diversos times, Atlético Paranaense, São Paulo, Santos, Palmeiras, Internacional, Grêmio e o Flamengo, que é para os jogos da próxima semana e, por sorte, os dessa semana não vão ser afetados, né? Exatamente. Ficou essa coisa mal parada ao longo dos últimos 2 dias, na verdade, né? Porque já tem uns 2 dias que estão esperando um posicionamento da Conmebol em relação às eliminatórias. Ela jogou para a FIFA, porque de fato é quem organiza, e a FIFA acabou também por suspender as eliminatórias no mundo inteiro, não só na América, mas ficou aquela coisa, Libertadores, tem River e São Paulo e River terça-feira. Não vai ter mais. Teria o Olímpia, como a Luciana bem disse, vindo aqui para enfrentar o Santos também. E é aquilo, né? Eu acho que depois que a OMS declarou pandemia, os times, na verdade, as confederações, a própria Conmebol, já tinham que tomar uma decisão nesse sentido. Né? Agora, esse caso todo envolvendo o coronavírus deu uma escondida na situação do Ronaldinho Gaúcho, que aparentemente vai ter que esperar um pouquinho mais ainda preso, ele e o irmão, né, Luciana? Como é que está a situação do Ronaldinho aí no Paraguai? Olha, ontem a defesa dele apelou à justiça aqui do Paraguai contra a resolução da última terça-feira, quando a justiça tinha decidido que manteria a prisão preventiva dele. A defesa chegou, nessa ocasião, a apresentar um imóvel para que ele pudesse cumprir uma prisão domiciliar aqui no Paraguai. Mas a justiça disse que esse imóvel, avaliado em cerca de $800 mil, era um valor insuficiente para inibir um risco de fuga.
A Justiça considera que a presença do Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto Assis, aqui no Paraguai, é importante para dar continuidade para as investigações. Eles estão sendo processados somente pelo uso de documentos adulterados, né? Os documentos que foram realmente emitidos regularmente, mas que para outras pessoas tiveram os dados adulterados. Eles estão sendo processados por isso, mas toda a investigação está levando à descoberta de toda uma rede. Existe uma investigação sobre lavagem de dinheiro que envolveria pessoas aqui no Paraguai, inclusive o presidente do Paraguai chegou a se pronunciar sobre isso, e a Justiça considera o Ministério Público como a promotoria, considera que uma possível fuga, com eles não presentes aqui no Paraguai, poderia obstruir essas investigações. Para diversos procedimentos, é necessário que eles estejam no país, segundo a Justiça. Um desses procedimentos é a perícia dos celulares, que, inclusive, pode ser atrasada por essa propagação do coronavírus, porque o Ministério Público está funcionando com o mínimo de pessoal possível, assim como a Justiça. Tá certo, Luciana. A gente continua acompanhando o caso. Você também aí. Bom final de semana. Obrigado pelas informações. Obrigada. Bom fim de semana. Legal. Tá aí, Fefon. Ronaldinho vai ter que esperar um pouquinho mais. A polícia fez apreensão em 2 residências da Dália Lopes, ela não foi encontrada, e aí a polícia pegou documentos, uma caixa fechada, que a polícia vai avaliar o que tem dentro dessa caixa. Foram encontradas de 4 a 6 mil bolas com o rosto do Ronaldinho Gaúcho, né? Então a polícia está levando tudo isso para ser analisado, e 2 deram depoimentos, o Santiago Medina e o Ivan Ocampo, que são os 2 que fizeram todo o trâmite, receberam o dinheiro da Dália Lopes para fazer todo o trâmite do passaporte e da identidade ilegal do Ronaldinho. Que coisa, rapaz. Coisa triste mesmo. Mais um jogador enrolado aqui com problemas de documentação, dessa vez no Brasil, o Bruno Henrique, né, do Flamengo, um dos grandes atacantes do nosso futebol atualmente, passou boa parte da última quinta-feira na delegacia lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foram 3 horas explicando, né, sobre uma carteira de motorista falsa que ele teria apresentado numa blitz lá no Rio de Janeiro. André, o que o advogado do nosso querido BH alegou? Ele falou que só uma perícia pode divulgar se essa carteira de habilitação era falsa ou não, que ele apresentou de boa fé, o Bruno Henrique, para prestar esclarecimentos para a polícia. Então ele falou, vamos aguardar essa perícia para ver se ela era falsa ou não. Pois é, rapaz, que momento, hein? Tomara que essa coisa se resolva também rapidamente. O Bruno Henrique também está enrolado lá. A gente segue acompanhando aqui também no nosso Papo de Bola. Amanhã tem clássico, o campeonato estadual não para não, rapaz. Não tem coronavírus no Paulistão, não. São Paulo e Santos no Morumbi, aparentemente com o público. Nada mudou em relação a isso, pelo menos até o momento. Hora agora, 9h18 da manhã. Pode ser que ao longo do dia a Federação Paulista comunique alguma coisa. Mas, por enquanto, ingressos vendidos para o clássico São Paulo e Santos no Morumbi. E a gente começa falando sobre a preparação do time do Fernando Diniz. Fala, Carol Nequerito. Durante a representação do tricolor, chegou o anúncio da Conmebol informando que a Copa Libertadores da América será suspensa por tempo indeterminado por conta da pandemia de coronavírus. Diego Lugano apareceu aqui no treino e conversou com jornalistas sobre isso. Faz todo sentido que o espetáculo esportivo seja postergado. Faz todo sentido. Acho que a saúde primeiro, né? Cuidar o povo primeiro. E falando esportivamente, acho que é melhor ou menos ruim suspender o jogo a jogar com portões fechados, né? Que aí sim perde todo o sentido da competição, né? Bom, sobre o caso do Thiago Volpi, que foi substituído durante a partida contra a LDU, o goleiro sentiu dores na mão direita, saiu do estádio com a mão imobilizada usando uma tala. Ele fez exames e foi diagnosticado com uma pequena fratura. Ainda não é caso cirúrgico, mas o certo mesmo é que ele estará fora do clássico contra o Santos amanhã. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Carol. O Lucas Perry vai substituir o Thiago Volpi no gol do São Paulo amanhã. Um bom goleiro também. Agora, São Paulo e Santos têm feito clássicos em 2020, está muito cedo ainda, né? Mas sem gols, né? Até agora, jogos não tão bons. O que vocês esperam para amanhã, André, Fefon? Pois é, o São Paulo empatou os dois, 0-0, né? Com o Palmeiras, com aquele Daniel Alves perdendo no finalzinho. E também contra o Corinthians, também 0-0. Eu acho que os dois times estão embalados. Eu espero
um bom jogo, eu apostaria num empatezinho aí entre 1-1, por aí. É bem capaz de dar um empate sem gols, porque de 4 clássicos do Campeonato Paulista, 3 não tiveram gols, né? Palmeiras 0, São Paulo 0. Aí você tem São Paulo 0, Corinthians 0, Santos 0, Palmeiras 0. O único clássico foi Corinthians 2, Santos 0. O campeonato, ele é feito para ter clássicos. Por isso esse regulamento ridículo do Campeonato Paulista. E aí quando chega nos clássicos, os caras têm medo de perder emprego, têm medo de causar alguma pressão em cima do clube, então eles não jogam para ganhar, ficam na retranca. E aí dá 0-0, uma porcaria. Essa é uma diferença desse clássico, né? Porque o Diniz já tá mais tranquilo, porque ganhou da LDU. E o Gesualdo também tá bem na Libertadores. Então, de repente, a gente tem um jogo bom amanhã. Os dois não estão mais balançando no cargo, apesar que daqui uma semana pode mudar tudo, né? Mas os dois não estão balançando, então eu acho que seria bacana mesmo os dois irem pra cima mesmo, jogar ofensivamente, que seria bacana. Eu não acho isso não. Acho que até porque eles estão tranquilos, eles não vão querer pressão não. Vamos jogar aí, vamos administrar e ficar no 0-0 mesmo. Não tem Libertadores semana que vem. Dá pra escalar todo mundo, hein? Dá, isso sim. Isso eu acredito que eles tenham que escalar todo mundo mesmo, né? Porque, por exemplo, você vê aí, o Palmeiras tem que colocar todo mundo pra jogar. Não vai ter a Libertadores, o Santos a mesma coisa. Eu acho que tem que ser time completo. Pra gente encerrar, pra ir pro intervalo, São Paulo, vou dar uma dica pra você. Já tinham sido vendidos mais de 30 mil ingressos pra terça, São Paulo e River Plate. Reverte o ingresso pro clássico e chama o povo pra lotar o Morumbi amanhã. Fica a dica. Intervalo no Papo de Bola, já voltamos. Na volta, o Corinthians. De volta ao vivo no Papo de Bola para mais do Campeonato Paulista. Corinthians e Ituano, domingo às 4 na Arena. Que pressão, hein, Fefon? A disputa direta contra o rebaixamento, né? Dos que dois isso, times. Fefon? Verdade. Não olha. É? Corinthians está tentando lutar para não cair, né? O Corinthians está querendo classificar. Mas tá lá. Agora, eu acho que vai ser um jogo bem complicado e o Pedrinho deve jogar, tá? O Pedrinho ontem treinou no campo, depois fez um trabalho na academia, né? Porque ainda tem que recuperar a forma física, mas deve começar como titular. O que o Fefon disse não deixa de ser um pouco de verdade, porque verdade. O Oeste, a Ponte Preta, tem 7 pontos. O Corinthians tem 10. Então a diferença pro Corinthians, pro líder do grupo dele, que é o Bragantino, é de 4 pontos e pro rebaixamento é de 3. Viu? Estão querendo botar medo em você, torcedor corintiano. Os dois. Estão querendo botar medo na torcida. Né? Agora é o Ituano, depois o Palmeiras em casa também, né? O Oeste, no fim? E o Oeste no fim. Confronto direto, Fefon. Então, confronto diretíssimo. O Corinthians precisa vencer de qualquer jeito, hein? Confio no Corinthians. E o Palmeiras contra a Inter de Limeira? Então, eu acho que o Palmeiras, que a gente até estava falando, né? Eu acho que o Palmeiras tem que entrar com o time completo, tanto quanto o Santos, quanto o São Paulo também. Acho que o Palmeiras vence a Inter de Limeira. Também acho que vence. E a minha impressão, até com esses casos agora do Albert Einstein, é que o Campeonato Paulista vai paralisar depois dessa rodada. Eu acho. Foram 68 casos de coronavírus só no Albert Einstein. Eu acho que vai paralisar. Então eles vencem essas partidas aí, ganham ponto aí, porque depois vamos ver o que vai acontecer, né? Se paralisar aí, o Corinthians então tá fora do rebaixamento? Quem ganha, pô? Corinthians ou Ituano? Eu acho que dá empate. Tá bom, você. Corinthians vence. O Corinthians vai ganhar. Registra os últimos aí pra gente. Os últimos, Rafael Oliveira, São Paulino. São Paulinos estão empolgados aqui. O Raul, de Antônio Martins, do Rio Grande do Norte, São Paulo 3-0 no Santos. E é o mesmo palpite do Júnior, lá da Paraíba, 3-0 pro Santos. E para registrar, teve gente que criticou bastante a briga lá no Grenal. Mexicano, amanhã, quem joga? Amanhã a gente vai fazer um grande jogo, hein? Entre o Pumas, que é um time que tá muito bem, e o América, que é um clássico do Campeonato Mexicano, jogaço que você vai ver aqui na TV. 15 para as 2, tem o turco comigo, depois tem o mexicano, depois tem reprise do italiano, tem muita coisa aqui no sábado da Rede TV. Segunda-feira a gente tá de volta. Valeu, gente. Tchau, amigos. 90 segundos, Augusto Xavier, depois João Kleber, você na TV. Botar o combo, tinha coisa.